Durante 8 meses, Raquel Morgan esteve destruído diariamente no Hospital St. Luke's Medical Center Centro em Chicago. Os médicos a chamam de inútil, patético, uma vergonha para a profissão. Ela deixa cair bandejas, treme quando eles gritam com ela chora. Banheiros. Ninguém conhece a enfermeira covarde. Esconde 8 anos como tenente cirurgião de combate, um soldado condecorado que operou sob fogo inimigo e salvou dezenas de vidas em zonas de guerra. Quando terroristas islâmicos fortemente armados invadem o local. A sala de emergência, à procura de um agente do FBI informante, transformando o hospital em uma zona de perigo, Raquel enfrenta uma escolha impossível. Fique escondido e observe. Massacraram pessoas inocentes ou revelam o guerreira letal que ela jurou nunca ser novamente. Os terroristas acreditam que têm reféns indefesos. Eles são terrivelmente errados. A mulher mais frágil do hospital está prestes a se tornar o pior deles pesadelo. Você já passou por isso. Subestimou que as pessoas se esqueceram de você. Eram perigosos. Deixe um comentário e inscreva-se. Essa história vai te fazer. Repense todas as pessoas que você já descartou. Isto é para qualquer pessoa que já tenha estado chamado fraco. A caneca de café explodiu. Encostada na parede a 15 centímetros de Raquel a cabeça de Morgan, jorrando líquido escaldante pelo rosto e pescoço. Ela estremeceu. Violentamente, cambaleando para trás como cerâmica, estilhaços caíram como chuva no chão de sala de descanso do Centro Médico Luke. Seu completo idiota. Do Dr. Marcus Webb a voz era um rugido que fazia as paredes tremerem. Tremer. Aos 63 anos, com a constituição de um ex-jogador de futebol americano universitário e com o temperamento de um ditador, Webb era chefe de medicina de emergência e o médico mais temido do hospital. Faça você ter ideia do que acabou de fazer. Sinto muito, Dr. Webb, sussurrou Raquel. Sua voz mal era audível enquanto ela enxugava as lágrimas. O café escorreu de seu rosto enquanto ela tremia, fazendo-a tremer. Mãos. Seu cabelo loiro sujo, puxado de volta a um rabo de cavalo desarrumado com alguns fios soltos, mechas de cabelo caindo ao redor de seu rosto, agora pingando café. Seu azul médio. Uniforme cirúrgico, já manchado por 12 horas. A mudança foi drástica, fiquei encharcada. Não foi minha intenção. Você deu à Sra. Patterson na cama 7 vezes remédio errado. Webb avançou sobre ela. Seu rosto estava roxo de raiva. Raquel tem 54 anos. A figura parecia encolher ainda mais enquanto ela encostada na parede. Seu azul acinzentado, olhos fixos no chão. Um Toprolol em vez de Metropol. Você entende? Qual a diferença? Um deles é um beta-bloqueador. O outro é um antibiótico. Você poderia a mataram. Os rótulos pareciam semelhantes. Raquel gaguejou, com as mãos tremendo tão violentamente que teve que se agarrar eles juntos. Eu fiquei confuso. Confuso. Webb bateu com a mão contra a parede ao lado de sua cabeça, fazendo-a pule. Você está aqui há 8 meses, Morgan. 8 meses de incompetência. Erros e desculpas patéticas. Eu quero tire você do meu chão. Quero você fora do meu espaço. Pronto socorro. Não me importa quem você conhece no conselho. Você é um passivo e um vergonha. Os ombros de Raquel se curvaram para a frente, fazendo-a parecer ainda menor. A fina cicatriz de 3 centímetros acima da sua esquerda sobrancelha, parcialmente escondida por folga mechas de cabelo, pareciam mais proeminentes sob a forte luz fluorescente. Por favor, Dr. Webb, eu preciso deste emprego.
Então faça o seu trabalho. Ele se virou para as 3 enfermeiras e 2 moradores que se reuniram no porta, atraída pelos gritos. Faz todo mundo viu isso. É isso que acontece quando baixamos nossos padrões. Esta mulher ela mal consegue ler a bula de um remédio. Treme como uma folha toda vez que alguém fala com ela. Ela chorou no ele foi ao banheiro 4 vezes esta semana. Ele se virou. Voltando para Raquel. Você é patética. Você me dá vergonha de trabalhar nisso. Hospital. Raquel sentiu lágrimas queimando a olhos. Lágrimas verdadeiras. Porque apesar de tudo, apesar da atuação, apesar dos 8 anos de treinamento que gritou para ela se manter firme e lutar. Mesmo depois de tudo, a humilhação ainda doía. Eu sou, desculpe, ela sussurrou novamente. Saia daqui. Minha visão, disse Webb com desgosto. A segurança está revisando a medicação. Erro. Você provavelmente será encerrado por de manhã. Ele passou por ela furioso, empurrando-a para o lado com força suficiente que ela tropeçou. E limpe isso, bagunça. Pelo menos seja útil para alguma coisa. A multidão se dispersou, alguns olhando, alguns demonstraram simpatia, outros balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Raquel ouviu um dos moradores murmurar para outra pessoa, como ela ainda está empregada. Minha avó tem mãos mais firmes. Raquel estava sozinha na sala de descanso. Rodeado por poças de café e cerâmica cacos, suas mãos tremendo, seu rosto molhado com café derramado e lágrimas. Ela olhou para o seu reflexo no porta do micro-ondas. Uma pequena e assustada mulher que parecia que ia explodir longe, levado por um vento forte. O que ninguém viu era o jeito que os olhos dela, por apenas um microsegundo, iluminado por algo frio e calculando. O que ninguém percebeu foi que enquanto suas mãos tremiam quando, como observado, eles haviam permanecido perfeitamente estáveis. Quando ela de fato administrou medicação, a medicação correta, apesar do que Webb acreditava. O que ninguém sabia se que o erro de medicação foi flagrado e corrigido por outra enfermeira antes da Sra. Patterson receber qualquer coisa. Mas Webb estava muito ocupado, gritando para ouvir. E o que absolutamente ninguém suspeitava que fosse Raquel Morgan, tímida, incompetente, patética. Raquel Morgan passou 8 anos como primeiro-tenente Raquel Morgan, combatente cirurgião, 75º Regimento Ranger com 2 estrelas de bronze, um coração púrpura e um chamado sinal que deixou até os operadores mais experientes perplexos respeito à Valkyria. Ela mereceu isso. Nome na província de Almond após realizando cirurgia de emergência em 5 soldados feridos enquanto ela estava em campo. O hospital estava sob ataque de morteiro, nunca estremecendo quando as explosões sacudiram o construindo, suas mãos firmes como aço enquanto outros se jogavam para se proteger. Mas isso foi há uma eternidade. Isso foi antes do IED, antes da investigação, antes que ela decidisse desaparecer. Raquel, peguei toalhas de papel e comecei a limpar. Prepare o café, movendo-se lentamente, deliberadamente, interpretando o papel que ela havia aperfeiçoado ao longo de 8 meses. Ela começou a usar cerâmica. Fragmentos com dedos trêmulos, dela postura curvada, respiração irregular. Raquel, uma voz suave fez com que ela levantasse o olhar. A enfermeira Sarah Chen é uma das poucas pessoas que tinha sido gentil com ela, estava no porta. Você está bem? Webb estava muito longe da fila. Estou bem, disse Raquel baixinho, sem olhar nos olhos de Sarah. Ele tem razão. Você cometeu um erro. Mas você não cometeu. Ela examinou a ficha da Sra. Patterson. Ela obteve a medicação certa.
Webb acabou de ver o esvazio e uma caixa de prol no lixo e presumido. Sarah ajoelhou-se para ajudar com a limpeza. Ele faz isso. Ele escolhe um mira e os destrói. No ano passado, Rodrigues era da área de pediatria. Ano anterior isso. Thompson na cirurgia. Você é apenas seu saco de pancadas atual. Eu deveria ser mais cuidadosa, disse Raquel. A perfeita resposta de alguém sem caráter. Sarah suspirou. Você é boazinha demais, Raquel. Você deixa as pessoas te pisoteiam. Você precisa de defenda-se. Se ao menos você soubesse. Raquel pensou. Se ao menos algum deles sabia. Talvez, disse Raquel em voz alta, despejando toalhas de papel no lixo. Talvez algum dia. Vamos lá, disse Sarah, ajudando-a a se levantar. Seu turno terminou há 20 minutos. Vá embora. Vá para casa, descanse um pouco. Amanhã é outro dia. Amanhã será outro dia sim. Puxa vida, pensou Raquel. Mas ela sorriu. Ela sentiu fracamente. Obrigada, Sarah. Recolheu os seus pertences do seu armário, uma mochila pequena, a jaqueta dela, o celular dela, e dirigiu-se para a saída de funcionários. Eram 23h47. Os corredores do hospital agora estavam mais tranquilos. O turno do dia era longo, o turno da noite terminou, e agora se acomoda em sua rotina. Ritmo. Raquel passou em frente ao pronto-socorro. Sala de espera onde uma dúzia de pessoas estava sentada aguardando atendimento. Ela viu o de sempre. Mistura de Chicago, uma mãe com febre, criança pequena, um homem idoso segurando seu peito, um adolescente com o braço quebrado, dois indivíduos sem teto em busca de calor e talvez um pouco de atenção. E ela viu algo mais que a fez sangrar frio. 4 homens sentados no canto. A aparência do Oriente Médio, do final dos 20 anos até na faixa dos 35 anos, vestindo roupas tradicionais. 3 em trobes e cofis, um em jaqueta mais estilo faroeste, mas com um touca de oração. Nada de incomum em Chicago. População diversificada. Exceto os olhos de Raquel, treinados por 8 anos. De avaliação de ameaças em zonas de guerra, percebeu detalhes que outros não viram. O jeito eles permaneciam sentados, rígidos, alertas, constantemente. Examinando os volumes sob suas roupas que sugeriu o uso de colete à prova de balas. O fato de que apesar de estar em uma sala de espera por mais de 1 hora depois, ela os notou quando o turno começou, ninguém tinha feito check-in ou falaram com a triagem. O jeito que os olhos deles vigiaram os seguranças, observando as câmeras. Posições, catalogação de saídas e a maioria condenatório, a borda quase invisível do que parecia um cinto tático por baixo do hobby do homem mais à esquerda. O coração de Raquel. A taxa disparou. Todos os instintos gritavam perigo, mas ela se obrigou a continuar. Caminhando, para manter sua postura curvada, para não demonstrar reconhecimento. Ela conseguiu chegar à saída de funcionários e foi empurrado pela fria noite de Chicago, e ela imediatamente pegou o celular. Quem faz você chama? Segurança do hospital. Eles iriam achar que ela estava paranoica. Polícia de Chicago e como assim? 4 homens do Oriente Médio em uma sala de espera parecia suspeita. Isso foi perfilamento racial. Ela seria demitida. Possivelmente demitido por discriminação. Mas 8 anos em combate ensinaram a confiar nos instintos dela, e nos instintos dela. Estavam gritando
Raquel ficou parada no estacionamento, tremendo de frio em novembro fria, encarando o celular. Ela podia simplesmente vá embora, volte para casa, deixe para lá. Talvez ela estivesse errada. Talvez 8 anos. A guerra a fizera enxergar ameaças. Em todo lugar. O celular dela vibrou. Mensagem de Sarah: você deixou seu crachá com a enfermeira. Estação. Volte. Raquel olhou para o hospital. Luzes quentes. Centenas de pessoas dentro. Pacientes, funcionários, famílias e 4 homens que eram definitivamente não estar lá para tratamento médico. Tratamento. Ela tomou uma decisão. Raquel virou-se e caminhou de volta em direção à entrada. Não a entrada de funcionários, a entrada principal por onde ela teria que passar. Ela atravessou novamente a sala de espera. Precisava de mais uma olhada. Ela precisava ser claro. Quando ela se aproximou do automático ao abrir a porta, ela viu um dos homens se levantar. Ele estava falando baixinho ao telefone. Então ele fez um gesto para os outros. Todos os 4. Eles ficaram de pé simultaneamente. Eles se moveram em direção à entrada do pronto-socorro com um propósito. De Raquel o sangue virou gelo. Isso estava acontecendo. Seja lá o que for isso, ataque, roubo, assassinato, estava acontecendo naquele exato momento agora. Ela observava através do vidro enquanto os 4 homens chegaram às portas da emergência. As portas automáticas se abriram e Raquel Morgan, primeiro-tenente, indicativo de chamada Valkyria, cirurgiã de combate que jurou a decisão de nunca mais voltar à guerra, foi tomada. Ela correu em direção à entrada, com as mãos. Ela não tremia mais, sua postura não mais curvada porque 8 meses escondida estava prestes a acabar e o inferno estava prestes a chegar. Para o centro médico St. Luke's. Raquel irrompeu pela entrada da emergência em 5 segundos. Atrás dos 4 homens. Sua mente estava a 1000 por hora. Por meio de avaliações táticas. 4 tangos, armas desconhecidas, desconhecido objetivo, ambiente civil pesado, sem apoio. Ela estava a 10 passos da entrada quando o primeiro tiro soou. Não era uma pistola, era um fuzil. O estalo característico de um AK-47. Disparado contra o teto. Placas acústicas explodiu, espalhando detritos brancos por toda a parte. A sala de espera do pronto-socorro. Gritos irromperam instantaneamente. As pessoas mergulharam. Para se protegerem. Crianças choravam. Os idosos. Homem que estava segurando o peito desabou no chão. Todo mundo abaixo gritou o sotaque. Inglês, do mais alto dos 4 homens. Ele agora estava segurando um AK-47 que tinha se materializado debaixo dele. Estoque de armazenamento, design compacto, fácil, agora está escondido no chão. O outro 3 homens exibiram armas com eficiência praticada. Mais 2 AK-47s e uma espingarda de ação por bombeamento. Eles se moveram. Com precisão militar, tomando posições que cobriam todos os ângulos do sala de espera. Raquel desceu para no chão com todos os outros, fazendo-se pequenos, invisíveis, mas seus olhos eram trabalhando, catalogando tudo. 4 tangos confirmados, todos armados. Um parecia ser o líder. Meados dos 30 anos, alto, barba cheia, tradicional branco e café xadrez vermelho, fone de ouvido de rádio visível, provavelmente coordenador. O outro 3 eram mais jovens, mais nervosos. Um continuava ajustando a empunhadura do rifle, inexperiente. Outro estava suando apesar do ar-condicionamento. Primeiro, liberação de adrenalina. Temporizador.
O quarto, aquele com o espingarda, moveu-se com mais confiança, possivelmente experiência militar ou de combate anterior experiência. Este hospital está agora sob o controle da espada da Jihad, o líder anunciou, com a voz embargada. Pelo pronto-socorro. Ninguém se mexe. Ninguém pede ajuda. Qualquer um que desobedecer. Morrer. Espada da Jihad. A mente de Raquel imediatamente referenciado. A célula extremista relativamente nova ligada a vários ataques no Oriente Médio. Não operações anteriores em solo americano até o momento. O líder apontou seu rifle para uma enfermeira de triagem, uma jovem chamada Amanda, que estava paralisada atrás de sua mesa. Ela estava com o telefone na mão. Largue o telefone. Devagar. A mão de Amanda tremia muito. Ela quase o deixou cair violentamente. Colocou-o sobre a mesa. Ótimo. Agora você vai me levar até alguém. Um agente do FBI. Informante chamado Rashid Khalil. Ele é sendo tratado aqui sob proteção custódia. Você vai me dizer qual é o quarto dele. Número. Os olhos de Amanda se arregalaram com terror. Eu não sei quem é esse. O líder disparou uma rajada de 3 tiros contra o teto acima da cabeça dela. Amanda gritou e se abaixou. Não minta para mim. Sabemos que ele está aqui. O FBI o trouxe 2 horas atrás. Ferimento por arma de fogo. Onde ele está? Eu não tenho acesso a essa informação. Amanda chorava agora, com as mãos sobre o rosto. Cabeça. Apenas segurança e a cobrança enfermeira. Então traga-me a enfermeira-chefe. Agora. Um dos terroristas mais jovens agarrou um homem de meia-idade vestido com uniforme médico que estava tentando rastejar em direção a uma saída. O terrorista o arrastou para o centro da sala e o forçou a ir para os seus joelhos, espingarda pressionada contra a cabeça. 10 segundos, disse o líder calmamente. Ou este homem morre. 1, 2, 3. Eu sou enfermeira-chefe. Voz de mulher. Raquel, ela virou ligeiramente a cabeça. Era Débora Martinez, um veterano de 20 anos de Centro Pronto-Socorro do Luke. Ela se levantou lentamente, com as mãos. Levantou. Eu sou a enfermeira-chefe. Não machuque. Ele. Número do quarto agora. O rosto de Débora estava pálida, mas sua voz era firme. Terceiro andar, quarto 312. Unidade de terapia intensiva. 2 agentes do FBI com ele. O líder falou em árabe pelo rádio. Raquel entendi cada palavra. 8 anos trabalhando. Com as forças da coalizão havia tornado fluente. Alvo localizado. Terceiro andar, UTI. Sala 312. 2 guardas federais. Prossiga. Com a fase 2. Fase 2. Isso significava mais terroristas. Não eram apenas 4 homens. Era uma operação coordenada. O líder apontou para 2 de seus homens. Malik e Samir, tranque esta sala. Ninguém sai. Ninguém usa telefones. Quem tentar, será executado. Ele olhou para Débora. Venha comigo. Você me levará ao quarto 312. A UTI é em confinamento. Débora disse, você precisa acesso por crachá. Você tem um crachá. O líder agarrou seu braço com força. Saia da frente. Agora. Enquanto se dirigiam para a saída do pronto-socorro, que leva ao hospital principal, Raquel ouviu mais tiros, distantes.
em outras partes do edifício. Várias armas automáticas, o som do vidro quebrando, gritos ecoando por toda a parte corredores. Isso não foi apenas um alvo específico, foi um ataque. Foi um ataque em grande escala. Como? Muitos terroristas. 6, 8, 10. Como eles tinham? Como conseguiram levar armas para o hospital? Eles haviam burlado a segurança. Raquel permaneceu no chão, pressionado contra uma cadeira da sala de espera, a respiração dela deliberadamente rápida e superficial, a performance de terror. Mas os olhos dela rastrearam os dois guardas que ficaram para trás. Malik e Samir. Malik, o nervoso, com 20 e poucos anos, ficava mudando o peso do corpo, dedo em gatilho fácil, perigoso porque assustado, provavelmente atirará a qualquer movimento brusco. Samir, mais velho, na faixa dos 30 anos, mais calmo, cobrindo a sala metodicamente, mais perigoso no geral, mas menos provável de incêndio em área de pânico. Aproximadamente 30 pessoas dentro. A sala de espera, pacientes, família membros, funcionários do hospital, todos no chão, a maioria chorando ou rezando. Um bebê estava chorando em algum lugar. Uma adolescente estava hiperventilando. Uma mulher idosa, ela estava com a mão no peito, possivelmente com o coração. Ataque de estresse. O combate de Raquel, seus instintos médicos gritavam para que ela ajudasse. Mas mudar de lugar chamaria a atenção, e ela não poderia ajudar ninguém se estivesse morta. Por favor, disse alguém, uma mãe jovem segurando uma criança pequena. Por favor, meu filho tem febre. Ele precisa de remédio. Posso só silêncio? Malik gritou, balançando seu rifle apontado para ela. Sem falar, sem se mexer, a criança chorou mais alto. De Malik o dedo apertou o gatilho. Raquel via acontecer em câmera lenta, o aumento da pressão dos dedos. O medo em os olhos do terrorista, o pânico que faria com que ele atirasse. Ela se moveu. Não. Dramaticamente, apenas mudou ligeiramente, derrubou deliberadamente um recipiente de metal para água garrafa que estava em cima de uma cadeira ao lado dela. Clang! A garrafa bateu no chão e rolou ruidosamente pelos azulejos. Malik girou na direção do som, rastreamento com rifle. Quem fez isso? Quem se mexeu? Raquel ergueu as mãos trêmulas, seus olhos cinza azulados arregalados de terror. Eu sou, desculpe. Me desculpe. Não foi minha intenção. Foi um acidente. Malik avançou sobre ela. Rifle apontado para o rosto dela. Raquel pressionou-se contra o chão, fazendo-se o menor possível, seu corpo inteiro tremendo. Por favor, não atire. Eu sou só uma, ela implorou. Por favor, eu sou só uma enfermeira. Eu não sou ninguém. Por favor. Malik olhou fixamente. Olhando para ela por um longo momento. Raquel continuou. Seus olhos baixos, submissa, aterrorizada. Por fim, ele baixou ligeiramente o rifle. Fique aí. Não se mexa mais. Eu não vou. Eu promessa. Me desculpe. Malik retornou para sua posição. Samir estava observando, trocaram olhares frios. Ele disse algo em árabe. Os patéticos são mais perigosos quando encurralados. Malik riu. Aquela ali. Ela se parece com ela, pode desmaiar. Esqueça-a, Raquel. Ela permaneceu no chão, com as mãos tremendo, sua respiração acelerada, mas por dentro sua mente estava elaborando diversos cenários. 2 terroristas armados na sala.
Número desconhecido em outra parte do hospital. Objetivo principal: informante do FBI na UTI. Objetivo secundário: desconhecido, possivelmente evento com múltiplas vítimas, possivelmente com reféns. Situação para exigências. Suas opções: ficar escondido e na esperança de que a polícia chegue em tempo ou ação. Se ela agisse, ela revelar 8 anos de treinamento. Ela explodiria sua cobertura permanente. Ela se tornaria visível novamente. Todas as coisas que ela tinha sido. Fugir por 3 anos viria voltando correndo. Se ela não agisse, as pessoas morreriam. A idosa tendo um ataque cardíaco seria fatal. O informante. Os que estivessem no andar de cima morreriam. Qualquer um que resistisse morreria. Raquel fechou os olhos, pensando no juramento que fizera. Primeiro, não causar dano. Mas às vezes não causar dano é prejudicial. Significava praticar violência. Um grito ecoou. De algum lugar do hospital. De um homem grito interrompido por tiros. Mais choro. Da sala de espera. As baleias do bebê intensificando. Raquel olhou para Sarah Chen, que estava indo do chão a 6 metros de distância, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pelo rosto dela. Sarah, que tinha sido gentil com ela. Sarah, que tinha 2 filhos em casa. Ela olhou para a mulher idosa, agarrando o peito, seus lábios se curvaram. Azul. Evento cardíaco, provavelmente estresse. Induziu um infarto do miocárdio. Ela teve talvez 10 minutos. Sem intervenção. Ela olhou para a mãe segurando seu filho pequeno com febre, ambos tremiam de medo. Primeiro-tenente Raquel Morgan, indicativo de chamada Valkyria, tomou sua decisão. Mas ela. É preciso esperar o momento certo. Se desse um passo em falso, Malik iria pulverizar o quarto com lareira automática. Então ela ficou. Para baixo, permaneceram invisíveis, permaneceram fracos, e esperou. Porque a questão com os guerreiros o que os faz se esconder como covardes é isso. Quando eles finalmente atacam, ninguém vê o ataque chegar. Malik. O rádio de Samir Show. Status. Sala de espera segura. Aproximadamente 30 pessoas. Reféns. Sem resistência. Ótimo. Aguente firme. Posição. O líder chegou à UTI. O FBI está resistindo. Tiroteio intenso. Pode ser necessário apoio. Entendido. Raquel cutucou as orelhas. Outra coisa. Sirenes distantes. A polícia de Chicago está respondendo. Talvez o FBI, talvez. SWAT, mas eles chegariam tarde demais para o tem gente morrendo lá em cima agora. Eles. Pode ser tarde demais para a idosa. Ficando azuis no chão. Eles também seriam demais atrasados para todos, a menos que alguém tomasse uma atitude. As mãos de Raquel pararam de tremer. Por um instante, eles ficaram absolutamente imóveis. Então ela os obrigou a tremer novamente, mantendo o desempenho. Mas seus olhos cinza-azulados que tinham visto morte e vida entregue no pior lugares na Terra, estavam rastreando cada movimento dos 2 terroristas, calcular distâncias, planejar ângulos, identificar armas, cobertura e baixas. Ela era a Valkyria novamente, se ela queria ou não. E esses terroristas acabavam de cometer o pior ato. O maior erro de suas vidas. Eles haviam aprisionado um cirurgião de combate em uma sala cheia de pacientes. Sua paciência agora, e ela morrer antes que ela permita que eles sejam massacrados.
Os lábios azuis da idosa estavam no cronômetro da Raquel. 8 minutos desde mudança de cor, talvez faltem 2 minutos antes da parada cardíaca, talvez menos. Raquel observava de sua posição no chão enquanto Malik e Samir mantinham suas posições. Malik perto do pronto-socorro entrada, Samir cobrindo o corredor para o hospital principal. Ambos voltados para o exterior, armas prontas, vigiando a segurança ou resposta policial. A sala de espera era um quadro de terror. 30 pessoas congeladas. O chão. Alguns chorando, alguns rezando, alguns em estado de choque, olhando para o nada. A hiperventilação da adolescente, a situação piorou. Ela estava prestes a desmaiar. A febre da criança provavelmente era subindo. E a senhora idosa estava morrendo. Raquel fez sua jogada. Ela rastejou. Lentamente, deliberadamente em direção a Sarah Shen, que estava no chão a 4,5 metros de distância. Pequenos movimentos tímidos, inofensivos. Não se mexa! Gritou Malik para ela. Raquel congelou, mãos erguidas, tremendo. Por favor, meu amigo. Eu só quero ser perto do meu amigo. Por favor. Estou com muito medo. Malik olhou para Samir, que deu de ombros. Deixa a enfermeira, coitada, chora nos braços da amiga. Eles não vão a lugar nenhum. Malik acenou com a mão. Ele apontou o rifle com desdém. Ótimo. Anda logo. Devagar. Raquel rastejou até Sarah, seus movimentos fracos e descoordenados. Ela estendeu a mão para Sarah e segurou a dela. Apertando. Sarah apertou de volta, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Vai ficar tudo bem, Raquel sussurrou alto o suficiente para os terroristas ouvirem. A voz de alguém tentando se convencer. A polícia está chegando. Só temos que esperar. Aguarde só um instante. Mas a outra mão dela, escondida por baixo do corpo dela, algo estava acontecendo. Se não, ela estava enfiando a mão no seu esfoliante bolso, tirando de lá a única coisa que ela sempre carregava consigo, uma pequena caneta tática. Ponta afiada de metal pesado. Não é uma arma. Para a maioria das pessoas. Para alguém com 8 anos de treinamento em combate corpo a corpo, foi letal. Raquel sussurrou novamente. Agora mais baixo, falando diretamente no ouvido de Sarah. Quando eu me mexer, você corre. Tirem todo mundo daqui. Pela área das ambulâncias. Não olhe. De volta. Os olhos de Sarah se arregalaram. O quê? Acredite em mim. Uma comoção no extremo oposto. Fim da sala. A senhora idosa desabou completamente, caindo para frente. Da sua posição sentada, atingindo o chão duro. Sem me mexer, sem respirar. Parada cardíaca. Ajudem-na, alguém. Gritou. Ela não está respirando. Alguém ajuda. Malik apontou o rifle em direção ao gritadora. Silêncio. Fique no chão. Ela é morrendo. Um homem de terno se levantou. Entramos em pânico. Precisamos de um médico. Precisamos de Malik. Disparou 3 tiros no centro do corpo do animal. O homem de terno deu um solavanco para trás e caiu. Sangue se espalhou por seu branco camisa. Gritos irromperam. As pessoas tentaram para se afastar rapidamente do corpo. Malik disparou novamente para o teto. Mais 3 rodadas. Ninguém se mexe. Próxima pessoa que levanta-se e morre. A sala de espera desabou.
em silêncio aterrorizado, quebrado apenas por soluçando. Raquel encarou o corpo, para a poça de sangue que se espalhava, no idosa, ainda sem respirar, agora talvez com 30 segundos restantes antes do cérebro morte. 2 pessoas mortas ou morrendo nela, pronto-socorro sob sua responsabilidade. A última ameaça de contenção se rompeu. Raquel se levantou. Sente-se. Abaixo. Malik gritou, balançando seu rifle em direção a ela. Aquela mulher está tendo um ataque cardíaco, disse Raquel. Sua voz havia mudado. O tremor havia desaparecido. A fraqueza havia desaparecido. Em seu lugar estava algo plano, frio e absolutamente ela está sem medo. Ela precisa de reanimação cardiopulmonar imediata. Ou ela morre em 30 segundos. Eu sou uma enfermeira. Vou ajudá-la. Você pode atirar em mim, mas aí você terá 2 mortos. Reféns e seu líder ficará infeliz sobre perder vantagem. Malik olhou fixamente para ela. O rifle apontado para o peito dela. Ele estava talvez a uns 6 metros de distância. O dedo dele estava no gatilho. Raquel não hesitou. Ela encarou-o com olhos cinza-azulados que já tinha visto homens piores do que ele morrerem em situações piores. Lugares diferentes deste. Estou caminhando por ali. Agora, disse Raquel. Você pode atirar em mim ou você pode me deixar salvar a vida dela. Seu escolha. Ela começou a andar. Não em direção à senhora idosa, em direção a Malik. Pare. Eu vou atirar. A voz de Malik era entrei em pânico. O rifle estava tremendo. Ligeiramente. Então atire, disse Raquel, ainda caminhando. Passos firmes, postura militar. Ombros para trás, 1,62 metros de altura. Confiança caminhando em direção a um homem com um fuzil automático. Dedo de Malik apertou o gatilho. Raquel tinha 15 anos. A 10 pés de distância, 10 pés, 8 pés. Malik, Samir gritou. O que você está fazendo? Pariat 6 Malik foi demitido. Raquel se mudou. Ela estava observando o dedo dele no gatilho, viu o aumento de pressão 1 microsegundo antes do tiro. Ela se virou, caiu para um joelho, e a explosão passou por cima da cabeça dela. Antes que Malik pudesse corrigir sua mira, Raquel estava ao seu alcance. Sua esquerda mão atingiu o cano do rifle, empurrando à parte. Sua mão direita conduzia a tática. Caneta no tecido mole atrás dele e joelho. Não para matar, para incapacitar. Malik gritou e caiu. Raquel despiu-se rifle de suas mãos com um suave movimento que era pura memória muscular. Girou a arma e a apontou para Samir, antes que ele pudesse reagir, disse, solte isso. Raquel disse. Sua voz era um comando. Voz de policial, a voz que obrigava os soldados a obedecerem sem pensar. Samir ergueu seu AK-47. Raquel atirou primeiro, um único tiro. Ferimento no ombro. O rifle de Samir caiu das mãos dele enquanto ele girava para trás, gritando em árabe. Malik estava no chão agarrando a perna, ele tentou alcançar a arma dele. Raquel chutou-a para longe, depois bateu com a coronha do rifle contra sua têmpora. Ele ficou mole, 12 segundos. Do primeiro tiro até a conclusão neutralização de ambas as ameaças. A sala de espera estava silenciosa. Todas as pessoas olhando fixamente para Raquel com expressões de choque absoluto. Raquel se virou para Sarah, que estava sentada, congelada no chão, boca aberta. Sarah, se mexa.
Chame todo mundo. Sai agora pela área de ambulâncias. Voz de comando. Sem espaço para discussão. Sarah se mexeu, tropeçando e se levantando. Todos de pé. Sigam-me. Mantenham-se abaixados. Movam-se. As pessoas se levantaram às pressas, algumas ajudando os outros. Sarah os conduziu em direção à saída da baía das ambulâncias. Raquel não observe-os partir. Ela já estava se mudando para a idosa, deixando-se cair sobre si mesma. Joelhos, verificando o pulso. Nada. Não. Respiração. Pupilas fixas. Batimentos cardíacos completos. Prisão. Raquel posicionou as mãos em o peito da mulher e começou compressões. Fortes, rápidas, contando. 1, 2, 3, 4. Sua mente estava a 1000. 2 terroristas neutralizados. Número desconhecido. Ainda no prédio. UTI sob ataque. A polícia está do lado de fora, mas a invasão ainda não ocorreu. Hospital cheio de pessoas inocentes. Ela continuou comprimindo. 23, 24, 25. Uma presença atrás dela. Raquel olhou para trás. Era um jovem residente chamado Dr. Komar que fiquei para trás. Sou médico. Deixe-me socorro. Assuma as compressões. Raquel disse ritmo. Komar assumiu o controle. Raquel moveu-se em direção à cabeça da mulher e a inclinou. De volta às costas, verificou as vias aéreas. Desobstruídas. Ela começou respiração de resgate, 2 respirações, esperei para as 30 compressões de Komar, depois 2 mais respirações. Eles trabalharam juntos por 90 segundos. A mulher ofegou. Seu peito. Mudarão-se de forma independente. O pulso voltou. Fraco, filiforme, mas presente. Ela voltou, disse Raquel. Continue monitorando-a. Ela precisa de atenção. Ela precisará de atendimento cardíaco imediato, mas ela vai. Ao vivo. Raquel se levantou, fazendo um balanço da situação. O homem baleado ainda respirava. Ela conseguia ver o peito dele se mexendo. Tiro no pulmão provavelmente, mas ele sobreviveria se conseguisse. Tratamento em breve. Os 2 terroristas estavam. Malik está inconsciente. Samir está consciente, mas incapacitado. Mais tiros vindos do andar de cima. Estão mais perto agora. Vindo do 2º andar. Os terroristas estavam descendo em direção ao local. Procurando por reféns ou possivelmente segurança de combate. Raquel olhou para o AK-47 em suas mãos. Verificação de armamento. Completa. Carregador. Munição na câmara. Seletor ligado semiautomática. Em bom estado. Bem conservado. O Dr. Komar olhou fixamente para ela. Quem? Quem são? Você agora. Eu sou alguém tentando manter as pessoas vivas. Raquel se mudou para Samir, que estava segurando o ombro. Ela estava sangrando, mas não corria risco de vida. Pegou o rádio. Conversa em árabe. Ela entendeu cada palavra. 3º andar, segurança assegurada. Informante eliminado. FBI, agentes neutralizados. Passando para o 2º. Chão. Espere resistência da polícia de Chicago. Na escadaria oeste. Informante morto. FBI, agentes mortos. Pelo menos 6 terroristas. Confirmado, possivelmente mais.
O rádio crepitou novamente. Malik, Samir, status relatório. Raquel olhou para o rádio, então primeiro no rifle, depois no corredor que leva ao hospital principal. Dr. Komar via a expressão dela. Você não pode. Você ainda atrás deles. Pessoas estão morrendo. Ali está, disse Raquel baixinho. Alguém tem. Você é enfermeira. Eu era outras coisas. Primeiro. Raquel verificou o rifle novamente. Então olhou para Kumar. Pegue aquela mulher. Estabilizado e todos afastados de esta área. Quando a SWAT chegar, diga-lhes os terroristas estão no segundo e terceiro andares. Pelo menos 6 inimigos, possivelmente mais. Diga a eles que há um amigo no movimento. Menina pequena, cabelo loiro, azul escravos. Digam para eles não atirarem em mim. Espera, você vai sozinha. Eu não tenho uma escolha. Raquel caminhou em direção ao corredor. Kumar gritou atrás dela. O que é seu nome? Seu nome verdadeiro. Raquel fez uma pausa. Na porta. Durante 8 meses, ela esteve invisível. Durante 8 meses, ela esteve fraca. Durante 8 meses, ela esteve ninguém. Isso já tinha acabado. Tenente Raquel Morgan, ela disse. Indicativo de chamada Valkyria e avise o Dr. Webb quando ele a vir. Eu sou a próxima. Eu desisto. Ela desapareceu em um corredor. Rifle em punho. Movendo-se com precisão fluida de alguém que já fez isso centenas de vezes em lugares piores. Duke Chicago. Atrás dela, o Dr. Komar ficou olhando para ela, com o telefone na mão. Tentando processar o que acabará de acontecer testemunhado. Em algum lugar do hospital, os terroristas estavam matando pessoas inocentes. E eles estavam prestes a descobrir o que era destinado a aprisionar uma Valkyria em seu próprio domínio. Raquel se moveu através do corredor em direção aos sons de tiros. Ela não estava mais tremendo. Ela não estava mais se escondendo. Ela estava caçando. O corredor se estendia à frente de Raquel como um túnel para o inferno. Luzes de emergência. Pinte tudo de vermelho. Alarmes de incêndio. Gritou. Em algum lugar acima, automático o som dos disparos ecoou. Curto controle rajadas. Profissional. Raquel seguiu em frente. A parede. Fuzil em posição de pronto baixo. Todos os sentidos em alerta. 8 anos de combate. Medicina significava que ela conhecia hospitais. Intimamente. Os layouts, o esconderijo pontos, os gargalos. Mais 8 anos de operações de combate significavam que ela sabia como ela conseguiu limpar os prédios sob fogo. Ela alcançou a primeira escadaria. Porta parcialmente aberta. Sangue espalhado na maçaneta. Ela parou, escutando. Vozes. Árabe. 2. Homens um andar acima. Garanto o segundo andar. Os hospitais sempre têm suprimentos que nós pode usar. Esqueça os suprimentos. A missão é completa. Devemos extrair antes. O líder disse para aguardarem até que ele desse o sinal. Aguardamos. Raquel processou isso. Líder ainda em construção. Extração. O plano implica em veículos. Possivelmente fora apoio. Objetivo da missão cumprido. Informante morto. Então, por que ficar? Ela digitou o rádio que ela havia pegado de Samir. Falou em árabe perfeito, mantendo a voz baixa. E masculino.
Malik para todas as unidades. Invasão policial iminente. Entrada oeste. Comprometido. Preciso de reforço no pronto-socorro. Resposta imediato. Malik, sua voz soa estranho. Autenticar. Droga. Reconhecimento de voz. Raquel tinha tentei. Este é Youssef. Malik, se você puder ouça isto, responda com autenticação. Código. Raquel não respondeu. Ela tinha adquirido inteligência. Havia alguém chamado Youssef coordenando, provavelmente o líder. A porta da escadaria acima dela porta se abriu bruscamente. 2 terroristas desceram. Rapidamente, armas em punho. Eles tinham ouvido central de rádio. Raquel já estava, ela se moveu. Entrou pela porta, dispararam 2 vezes. Os 2 homens caíram. Tiros nas pernas. Incapacitante, mas não fatal. Ela estava de pé escadas antes de atingirem o chão, desmontando um de seus rifles, verificando estava inconsciente. O outro estava consciente, agarrando a coxa. Gritando de dor. Em inglês, Raquel disse, com o rifle apontado para a cabeça dele. Como muitos de vocês vão para o inferno. Raquel se mexeu. Ela mirou e atirou. Um tiro no 6 andares abaixo da cabeça dele. Lascas de concreto bateu no rosto dele. Quantos? 8. 8 de nós. Por favor, não. Onde está o seu líder? 3º andar. Estou te vendo. Ele é o cara. Os olhos se arregalaram, olhando para além de Raquel. Raquel girou. Um 3º terrorista no topo da escada. Rifle em punho. Ela atirou primeiro. No centro do corpo. Ele caiu. Para trás. Quando ela se virou, o terrorista ferido estava tentando alcançar um detonador. Um interruptor de segurança acoplado. Há um colete por baixo da roupa. Suicídio colete. A mente de Raquel calculou. Instantaneamente. Distância, 2,4 metros. Raio da explosão. Provavelmente uns 6 metros no mínimo. Se detonasse limpa a garganta aqui, a escadaria canalizaria a explosão através de vários andares. Ela mergulhou para frente, agarrou seu pulso e torceu. O detonador caiu. Ela o apanhou no ar. A outra mão dela atingiu a garganta dele. Não para matar, para atordoar. Ele ofegou. Sufocamento. Raquel fixou o detonador. Em seguida, examinou cuidadosamente o colete. CX talvez 2 libras de gatilho simples profissional construção. Quantos outros têm estas? Raquel exigiu. O homem não podia. Ainda falava, ofegante. Raquel ela pressionou o joelho contra a coxa ferida dele. Ele gritou. Quantos? 3. 3. Coletes. O líder tem um. O Tariq tem um. Pode deixar assim. Ele desmaiou de dor. O sangue de Raquel gelou. 3 suicídios terroristas em um hospital. Sirius detonou, centenas de mortos, talvez milhares se eles derrubassem suportes estruturais. Ela apertou o botão do rádio. Para o canal de emergência do hospital. Isto é a Tenente Raquel Morgan, ex-exército, para qualquer segurança ou lei aplicação da lei. Vários homens-bomba suicidas em prédio. Repito, homens-bomba suicidas, façam não se envolva sem antes desarmar a bomba. Eu digo. Novamente, o rádio explodiu em conversas. Várias vozes.
Polícia de Chicago, FBI, segurança do hospital. Identifique-se. Tenente Morgan, aqui é um agente do FBI. Harrison. Qual é a sua localização? Bomba equipe a caminho. Previsão de chegada, 12 minutos. 12 minutos. Muito tempo. Raquel fez uma decisão. Ela desativou o colete suicida. Com deficiência na prática. 8 anos trabalhar com técnicos de desativação de explosivos te ensinou algo coisas. Corte os fios do detonador, remova a carga primária tornou tudo seguro. Então ela se mudou. Segundo andar. Ela emergiu da escadaria para o caos. Hospital. Os funcionários estavam barricados nas salas. Pacientes em cadeiras de rodas estavam sentados, abandonados em corredores. Rastros de sangue levavam a corpos. Um guarda de segurança baleado várias vezes. Uma médica, idosa, deitada de bruços. Raquel consultei o médico. Sem pulso. Morreu. Movimento à frente. Um terrorista emergiu de um quarto de paciente, arrastando uma enfermeira pelos braços. Cabelo. A enfermeira estava gritando, lutando. O terrorista estava com uma pistola engatilhada contra a cabeça dela. Pare! Raquel gritou. O terrorista se virou, jovem, talvez 22 anos, olhos arregalados de adrenalina e outra coisa. Talvez cães, ou fervor religioso. Ele gritou com ela em árabe. Largue sua arma ou ela morre. Deixe-a ir, disse Raquel em árabe. Rifle apontado para ele. Solte-a e você vai embora. Tem a minha palavra. Sua palavra. Não significa nada. Você é americano. Seu Raquel atirou nele, com um tiro no ombro. Ele, a enfermeira, caiu e desabou. Saiu correndo, chorando. Raquel se moveu. Avançou e chutou a pistola do terrorista. Afastaram-se, verificaram se ele estava vivo e o encontraram incapacitado. Vá. Raquel disse à enfermeira, oeste escadaria, saia do prédio. A enfermeira correu. Raquel continuou. Segundo andar. Ela encontrou mais 6 funcionários do hospital escondidos em um depósito armário. Ela os direcionou para o oeste. Escadaria, deu-lhes o sinal verde. No quarto do paciente, ela encontrou um homem idoso. Ainda na cama, fraco demais para se mexer. Ele olhou para ela com olhos aterrorizados. Você vai ficar bem, disse Raquel. Ela pegou a cadeira de rodas dele e o colocou lá dentro. Para dentro, empurrou-o em direção à escadaria. Outra enfermeira apareceu. Dr. Kumar havia voltado apesar de tudo. Eu o levarei, disse Kumar. Continue. Kumar, saia daqui. Há mais pacientes no terceiro andar. Alguém precisa ajudá-los. Kumar assumiu cadeira de rodas. Vá. Faça o que você faz. Raquel, concordei com a cabeça. Raquel. Respeito pelo médico. Que permaneceram apesar do perigo. Terceiro andar, UTI, onde tudo começou. Raquel subiu as escadas lentamente, com cuidado. Ela ouviu vozes acima, árabe novamente, pelo menos 2, possivelmente 3 homens. Ela chegou ao terceiro andar. Aterrissagem. A porta da UTI foi arrombada. Explosão. Corpos dentro. 2 agentes do FBI. Agentes ambos fora de combate. Equipe do hospital espalhados. E no centro de tudo, em pé sobre o corpo de um médio homem do leste,
Presumivelmente o informante era o líder. Alto, imponente, o branco agora manchado de sangue. Colete explosivo visível por baixo. Detonador na mão esquerda. AK-47 na mão direita. Certo. Atrás dele, mais 2 terroristas. Ambos armados, ambos vestindo coletes. 3 homens-bomba suicidas em um prédio cheio de pessoas. O líder viu Raquel. Ele sorriu, frio, calculista. Então, ele disse em um rato se transforma em leão. Eu ouvi a conversa no rádio. Você esteve ocupado, Tenente Morgan. 6 dos meus homens. Desativado. Muito impressionante. Deixe as pessoas vão, disse Raquel. Seu rifle apontou para ele. Mas ela conhecia matemática. Ela podia atirar nele, mas se a mão dele. Ao acionarem o detonador, todos morreram. Acho que não. Veja bem, nossa missão era matar o informante. Isso está feito. Mas agora temos uma nova oportunidade. Ele gesticulou em direção ao UTI ao seu redor, pacientes nesta ala, médicos, enfermeiros, todos os infiéis. Podemos enviar uma mensagem de que ecoará pela história através do assassinato pessoas doentes. Isso não é jihad. Isso é covardia. O sorriso do líder desapareceu. Você se atreve. Eu já vi verdadeiros guerreiros. Raquel interrompeu. No Afeganistão, Iraque, Síria, homens que lutaram com honra. O que você está fazendo, se escondendo entre civis, matando os indefesos? Vocês não são guerreiros. Vocês são covardes. Explosivos. Então venha e me impeça, americana. O dedo de Raquel apertou em o gatilho. Ela poderia efetuar o disparo. Tiro na cabeça. Morte instantânea. Mas ele está morto. Troca de homem. Se a mão dele relaxasse, bum, impasse. Você não pode vencer, líder. Disse. Ou você atira em mim e todos nós morremos. Na explosão, ou você se rende, e talvez eu deixe algumas dessas pessoas viverem. A escolha é sua, tenente. Raquel olhou. Nos pacientes em seus leitos, nos enfermeiras aglomeradas contra as paredes, no consultório do Dr. Kumar, que acaba de aparecer na porta. Atrás dela, ainda tentando salvar pessoas. Ela olhou nos olhos do líder e viu a verdade. Ele não deixava ninguém viver. Essa foi uma missão suicida. Ele planejou detonar de qualquer maneira, o que significava que ela não tinha nada a perder. Raquel abaixou a sua rifle levemente. Você vence. O líder sorriu. Escolha sábia. Raquel jogou fora o rifle, não no líder, no terrorista à sua esquerda. O rifle atingiu o peito do homem. Ele cambaleou para trás, o dedo apertando reflexivamente o dele gatilho. Seu AK-47 disparou, totalmente. Alto. Spray selvagem. Raquel já estava, ela se moveu. Ela mergulhou atrás de um cartão médico. Enquanto as balas devastavam a UTI. O líder mergulhou para se proteger. Os terroristas abriram fogo e, no caos, Raquel tirou algo do bolso. O detonador que ela havia tirado do terrorista da escadaria. Ela tinha reconfigurado a fiação. Conectou a lanterna LED do bolso dela, transformou-o em uma falsificação. Ela segureia a arma, com o polegar no gatilho. Pare. Todos congelaram. Eu tenho um detonador. Raquel disse, peguei isso da sua amiga andar de baixo. Estou feliz em morrer aqui mesmo, agora.
Agora, se isso significar levar você comigo. O líder olhou fixamente para ela, para o detonador, em seus olhos, firme, inflexível, absolutamente sério. Ele está blefando, disse ele. Raquel sorriu. Morreu antes em Fallujah, em Almond, em Kandahar. Já fui explodido, baleado e deixado para morrer. A morte não me assusta. Mas... Seu polegar se aproximou do botão. Mas aposto que isso te assusta. Silêncio. Larguem suas armas, Raquel disse baixinho. Ou vamos todos juntos. A mão do líder tremia sobre o seu detonador. E lá fora, finalmente, Raquel ouviu aquilo que estava esperando. Sirenes. Muitas sirenes. SWAT. FBI. Bomba. Descarte. Eles haviam chegado. O impasse durou 15 segundos. Pareceu uma eternidade. Raquel segurava o detonador falso, com o polegar pairando sobre o botão. O líder segurou o seu verdadeiro. Ambos sabiam disso. Um passo em falso e tudo acabaria. Então as janelas da UTI explodiram para dentro. Granadas de efeito moral detonadas. Branco brilhante. Luz e ruído ensurdecedor. Raquel ela viu o clarão, fechou os olhos e abriu a boca no último segundo. Velha treinamento de combate. Os terroristas não eram eles tiveram sorte. Cambalearam, desorientados. Equipe de resgate de reféns do FBI entrou em ação. Janelas em cordas táticas. Operadores em equipamento tático completo. Armas em punho, em movimento. Com precisão letal. Agentes federais, abaixe-se. Abaixe-se agora. O líder ele se recuperou primeiro. Gritou em árabe. Allahu Akbar. E ergueu o detonador. Raquel o derrubou. Ela o atingiu como um soco. Linebacker, apesar de ser 8 polegadas mais baixo, empurrando o ombro dela contra o dele. Na região central. Eles colidiram com um posto médico. Carrinho. O detonador voou de sua mão, correndo pelo chão. O líder ela desferiu um soco. Raquel bloqueou e contra-atacou. Com uma cotovelada no queixo dele. Ela agarrou sua garganta. Ela deu uma joelhada. Em sua virilha. Ele ofegou, agarrou. Afrouxando. Atrás deles, os outros dois os terroristas estavam em confronto com HRT operadores. Tiros, gritos. Um terrorista foi abatido e baleado várias pessoas. Vezes. O outro levantou as mãos, rendendo-se. O líder rolou, estendendo a mão para o detonador. Raquel agarrou o colete dele e o puxou para trás. Sua mão encontrou o painel de ativação em seu colete suicida. Ela arrancou os fios, rompendo as conexões do detonador. O colete parou de funcionar. Está seguro. Raquel gritou para a equipe HRT. O colete é desativado. 2 operadores agarraram o líder, jogou-o de cara no chão, algemou-o com abraçadeiras de plástico. Um TRH, o comandante, aproximou-se de Raquel. Arma baixado, mas pronto. Você, tenente. Morgan. Sim. Agente Harrison, refém do FBI. Resgate. Ele olhou para ela. Loira suja, cabelo caindo do rabo de cavalo. Azul, uniformes cirúrgicos cobertos de sangue. Alguns dela, principalmente outros, segurando um detonador falso feito com uma lanterna. Você acabou de blefar. Um homem-bomba suicida com um modificado lanterna.
Ele não sabia que era uma lanterna. Harrison chegou a rir. Corajoso. Estivemos ouvindo no canal de emergência. Você esteve ocupado. 6 tangos desativados, vários civis evacuados, e você manteve 3 suicidas impedindo que os bombardeiros detonassem. Ele estendeu o seu mão. Trabalho infernal. Tenente Raquel apertou-a. Sua mão estava firme. Não. Tremor. Não mais. A UTI se encheu de forças policiais. Equipes de desativação de bombas. Removeu cuidadosamente o suicídio restante coletes. Paramédicos correram para prestar socorro. Pacientes feridos. Equipe do hospital apareceu. De dentro do esconderijo, chorando de alívio. Dr. Komar apareceu ao lado de Raquel. Você é sangrando. Raquel olhou para baixo, sangue vazando por baixo do uniforme à sua esquerda. Lado. Quando ela foi cortada. Provavelmente quando ela atacou o líder. A adrenalina havia mascarado a dor. Não é nada, Raquel disse. É uma laceração que precisa de pontos. Sente-se. Kumar orientou. Ela se sentou em uma cadeira. Deixe-me devolver a favor. Enquanto Kumar limpava e suturava a ferida, Raquel observou a organização caos. 8 terroristas no total, 6 incapacitados por ela, 2 pela terapia hormonal, 3 mortos. 5 estão sob custódia. O líder estava sendo executadas, gritando ameaças em árabe. O agente Harrison retornou. Precisamos de sua declaração. Mas primeiro ele mostrou uma foto para ela pelo celular. Você reconhece este homem? Raquel estudou a imagem. Oriente Médio, final dos anos 40, caro. Terno em pé com o que parecia ser dos Estados Unidos políticos. Não. Devo. Esse é Youssef al-Rashid. Empresário bilionário, legítimo e na superfície, mas suspeitamos dele financiamento de operações terroristas durante anos. O homem que você matou lá em cima, o informante, iria testemunhar que al-Rashid financiou pessoalmente o evento desta noite. Ataque. Por que atacar um hospital? Porque o informante estava aqui porque al-Rashid queria que uma mensagem fosse enviada. Hospitais não são seguros. Nenhum lugar é seguro. Harrison guardou o celular no bolso. Graças a você, essa mensagem falhou. Você salvou aproximadamente 200 vidas esta noite, tenente. Pacientes, funcionários, primeiros socorristas que teriam ficado presos em a explosão. 200 vidas. Raquel pensou em os 8 anos que ela passou escondida. 8 anos fingindo fraqueza. 8 anos permitindo que pessoas como o Dr. Webb humilhá-la. Tudo para que ela não tivesse não ser mais soldado. Mas esta noite, ela já era soldado de qualquer forma, porque quando isso importava, ela não podia deixar de ser. Onde você aprendeu a se mexer assim? Harrison perguntou. Seu registro diz médico, não infantaria. Eu estava designado para o 75º Regimento de Rangers por 5 anos. Cirurgião de combate. Você aprende coisas. Combate cirurgião. Harrison assobiou. Então você pode matar pessoas e salvá-las na maioria das vezes. Eu prefiro a parte de economizar. Poderia ter você me enganou. Você lidou com aqueles tangos como você tem feito isso a vida toda. 8 anos disso, de qualquer forma. Komar terminou costura. 20 pontos. Você tem sorte. Não era mais profundo. Também tive sorte de você ser aparentemente feito de titânio.
Raquel conseguiu esboçar um sorriso fraco. Obrigada, doutor. Sarah Chen invadiu a UTI, viu Raquel e correu até ela. Ela a abraçou. Raquel chorando. Você está viva, pensei. Quando ouvi os tiros, eu estava bem. Sarah. Estou bem. Você salvou a todos. Doutor Kumar me contou o que você fez. Como você fez? Sarah recuou, encarando Raquel. Quem é você? Quer dizer, quem você realmente é? Antes que Raquel pudesse responder, uma voz cortou o ar pela sala. Morgan. Doutor. Webb pressionou as autoridades policiais. Multidão, seu rosto roxo de raiva. O quê? Que diabos você pensava que estava fazendo? Você é enfermeira. Você não tinha autoridade para enfrentar esses terroristas. Você poderia ter matado todo mundo. Vou ligar para o conselho agora mesmo, quer que você se cale. O agente Harrison disse secamente. Webb se virou. Sobre ele. Com licença. Você sabe quem eu sou? Sou eu. Sou o chefe do departamento de emergência. E eu sou o agente do FBI que acabou de assistir. Sua enfermeira incompetente sozinha neutralizar 6 terroristas armados e impedir 3 atentados suicidas. Harrison deu um passo à frente. Mais perto da Webb. Então, é o seguinte, para acontecer. Você vai fechar o seu boca, vá embora e agradeça a qualquer Deus. Você acredita nisso, Tenente Morgan? Estava aqui esta noite porque se ela não estivesse, se você tivesse estado aqui, estaria morto. Todos neste lugar. O hospital estaria morto. Entendeu? A boca de Webb abria e fechava como uma peixe. Vou considerar isso como um sim. Agora pegue e saí da minha cena do crime. Webb se afastou furtivamente. Resmungando. Sarah encarava Raquel. Com novos olhos. Primeiro-tenente Raquel Morgan, Exército dos Estados Unidos, aposentado. Cirurgião de combate vinculado a operações especiais. Raquel olhou para a amiga. Desculpe, eu menti. Eu estava me escondendo. Eu não queria ninguém. Para saber quem eu era. Por quê? Por que me esconder? Algo assim. Raquel ficou em silêncio. Por um instante. Porque eu queria parar. Ser soldado. Eu só queria ser uma enfermeira. Eu queria salvar vidas sem ter que aceitá-los. Pensei que se eu fizesse eu mesma pequena o suficiente, invisível o suficiente, eu poderia deixar essa vida para trás. Ela olhou em suas mãos, firmes, marcadas, capazes. Acho que me enganei. O telefone do Harrison zumbiu. Ele verificou e depois olhou para Raquel. O diretor do hospital quer até logo. E também, a polícia de Chicago. Comissário. Também, um coronel Briggs de Sencon, que aparentemente te conhece. Coronel Briggs, ex-chefe de Raquel, oficial comandante, o homem com quem ela havia caminhado longe de 3 anos atrás, quando ela decidiu desaparecer. Diga a eles que estarei lá em 20 minutos. Preciso verificar meus pacientes em primeiro lugar. Seus pacientes. Isto é meu pronto-socorro. Essas são as minhas pessoas. Eu ainda sou uma enfermeira, agente Harrison. Isso não impede só porque me lembrei de como ser um soldado. Harrison sorriu. Entendido. Tenente. 20 minutos. Raquel se levantou. Testou o lado costurado. Doía, mas ela conseguia se mover.
Ela caminhou através do UTI, verificando o estado dos pacientes. Os idosos, a mulher da sala de espera tinha sido ela foi criada. Ela estava estável, consciente, segurando a mão da filha. Você salvou minha mãe, disse a filha. Lágrimas escorriam pelo rosto. O médico disse, você fez RCP e a trouxe de volta. Só estou fazendo a minha parte. Você fez mais do que o seu trabalho. Você é um herói. Raquel balançou a cabeça. Eu sou apenas uma enfermeira que tinha algum treinamento. Mas como ela se moveu pelo TI, ela ouviu isso. Repetido por pacientes, por funcionários, de agentes do FBI. Herói. Raquel não sentiu como uma heroína. Ela se sentia como alguém que tentou fugir do passado e falhou. Mas talvez isso estivesse certo. Talvez alguns o passado não deve ser deixado para trás. Talvez algumas pessoas estejam destinadas a ser guerreiros e curandeiros. Talvez ela pudesse ser ambos. Decumar se aproximou. O hospital, o diretor quer você no escritório dele. Eu ouvi isso no caminho. Raquel. Kumar hesitei. Obrigado por voltar para lutando. Você nos salvou a todos. Raquel assentiu com a cabeça. Obrigado por ficar, Kumar. Leva coragem para correr em direção ao perigo em vez de longe. Aprendi com os melhores. Como Raquel caminhou em direção ao escritório do diretor, ela passou por uma janela. Seu reflexo parecia costas. Cabelo loiro sujo, bagunçado, grisalho, olhos azuis, cansados, uniforme azul rasgado e ensanguentados, mas de pé, eretos, ombros de volta, cabeça erguida, não mais invisível. Tenente Raquel Morgan, indicativo de chamada Valkyria, tinha voltado para casa, se ela queria ou não. O hospital, o gabinete do diretor parecia uma sala de comando. Centro. O diretor James Whitmore estava sentado atrás de sua mesa, flanqueado por policiais de Chicago. Comissário Rodrigues e agente especial do FBI, agente responsável Matthews. De pé perto à janela em uniforme de gala completo estava Coronel Marcus Briggs, Exército dos Estados Unidos. Raquel ficou em posição de sentido sem pensar sobre isso. Memória muscular de 8 anos de serviço. À vontade, Tenente Briggs. Disse que tinha cerca de 50 anos, cabelo crespo, com a postura de alguém que já presenciou combates e conquistou cada cicatriz. Embora você tecnicamente não fui tenente Morgan por 3 anos. Não, senhor. Eu sou apenas uma enfermeira agora. Uma enfermeira que deixou 6 deficientes terroristas treinados, táticas improvisadas, detonadores, e impediu múltiplos atentados suicidas. Briggs cruzou os seus braços. Onde você aprendeu a fazer isso? Escola de enfermagem. Educação continuada, senhor. Briggs quase sorriu. Ainda tem o seu senso de humor ótimo. Ele se virou. Sério. Por que você desapareceu, Raquel? Depois de tudo que você conquistou, depois 2 estrelas de bronze e um coração púrpura, por quê? Desaparecer. Raquel ficou em silêncio por um momento. Então. Porque eu estava cansado da guerra. Senhor, cansado de ver pessoas morrerem. Cansado de sendo a pessoa que teve que dar vida e decisões sobre a morte todos os dias. Eu queria curar as pessoas sem combate, sem a violência. E como seria isso? Malhar. Raquel tocou nos pontos dela. Lado. Não é ótimo. Aparentemente, você não pode fugir daquilo que você é, disse Briggs. Eu aprendi isso da maneira mais difícil.
Você também. Esta noite, o comissário Rodrigues inocentou sua garganta. Senhora Morgan, de Chicago, o Departamento de Polícia deseja formalmente obrigado por suas ações esta noite. Você salvamos inúmeras vidas. Gostaríamos de apresentar-lhe uma medalha civil de valor. Não preciso de medalha. Você conquistou. De qualquer forma. Rodrigues olhou para Whitmore. Dito isso, precisamos discutir o que acontece a seguir. Legalmente, você se envolveu em operações de combate sem lei autorização de execução. Tecnicamente, você poderia ser acusado de acusado. O agente Matthews interrompeu. Senhor comissário, com todo o respeito, esta mulher é a única razão pela qual não temos a 200 sacos para cadáveres neste momento. Se você estiver sugerindo seriamente que a processemos, não estou sugerindo nada. Estou afirmando a realidade legal. O que ela fez foi heróico, mas também foi tecnicamente vigilantismo. Então me cobre, disse Raquel em voz baixa. Todos olharam para ela. Se você precisar de cobrar-me para legalizar isso, faça. Eu faria. Repita o mesmo procedimento. Silêncio. O diretor Whitmore falou pela primeira vez. Tempo. Senhorita Morgan, antes desta noite, vocês estavam à beira do término. Dr. Webb havia apresentado queixas formais. Múltiplos erros de medicação, incompetência de desempenho, incapacidade de lidar com o estresse. Ele fez uma pausa. Agora, me disseram que esses erros. Você estava sendo excessivamente cauteloso. Por que você foi deliberadamente desempenho abaixo do esperado? Isso é correto. Sim. Senhor. Eu estava tentando ficar invisível. Bem, você falhou miseravelmente nisso. Whitmore inclinou-se para a frente. Eu tenho um problema, Sra. Morgan. Eu tenho uma enfermeira. Que é de fato um veterano de combate com habilidades que salvaram este hospital. Eu tenho um chefe de medicina de emergência que tem sido abusando daquela enfermeira por 8 meses e eu ter um pesadelo jurídico e de relações públicas navegar. Ele olhou para os outros. Alguma opinião? Briggs falou primeiro. O exército a aceitaria de volta sem hesitar. Nós precisamos de cirurgiões de combate com ela. Experiência. Comando de Operações Especiais está com efetivo reduzido a 2 anos. Não. Raquel disse imediatamente. Raquel, senhor, com todo respeito. Eu saí por um motivo. Eu sou chega de guerra. Esta noite parecia horrível. Muito parecido com uma guerra. Esta noite foi diferente. Esta noite foi dedicada a proteger meu hospital, meus pacientes. Isso não é o mesmo que desdobramento para as zonas de combate. Briggs a estudou. E se eu lhe dissesse que nós poderíamos oferecer uma vaga que seja principalmente de ensino, treinando a próxima geração de combatentes? Médicos, consultando sobre protocolos de trauma, implantação mínima, impacto máximo. Raquel hesitou. Eu precisaria pensar sobre isso. Justo. Chega. Briggs entregou-lhe um cartão. Meu linha direta. Ligue quando estiver pronto. Em seguida, falou o agente Matthews. O FBI poderia usar alguém com suas habilidades. Resgate de reféns. A equipe está sempre à procura de paramédicos capazes de operar sob fogo. Melhor remuneração que o exército. Menos burocracia. Também vou pensar nisso. Comissário Rodrigues suspirou. Eu não posso oficialmente aprovar o que você fez esta noite. Mas eu optei por não processar.
Quanto ao CPD está preocupado, você agiu em defesa de outros durante um ataque terrorista ativo ataque. Isso é força legalmente justificada. Obrigado, comissário. Whitmore puxou abrir uma pasta. Estive revisando seu trabalho. Arquivo, senhorita Morgan. Sua licença de enfermagem. É legítimo. Suas credenciais são real. A única coisa falsa era você. Desempenho. Ele olhou para ela. Eu sou encerrando o Dr. Webb em vigor. Imediatamente. Seu tratamento com a equipe, incluindo você, violou várias políticas hospitalares. Eu também reestruturando o pronto-socorro. Ele fez uma pausa. Eu gostaria de lhe oferecer uma nova posição, diretor de medicina de trauma. Você iria supervisionar os protocolos de emergência. Treinar a equipe. Em resposta a vítimas em massa e servir como um consultor de trauma. Remuneração substancial. Aumentaria. Sua experiência militar seja uma vantagem, não uma desvantagem. Raquel olhou fixamente para ele. Você está me oferecendo uma promoção. Você salvou este hospital, senhorita Morgan, você salvou minha equipe. Você salvou pacientes que teriam morrido. Isso não é alguém que eu quero perder. Whitmore se levantou. Ele estendeu a mão. Então, o que você diz? Você vai ficar. Raquel olhou para o estendeu a mão e então, ao coronel Briggs, então, para a cidade lá fora, pela janela. Pois durante 3 anos, ela fugiu de quem era. Durante 8 meses, ela esteve escondida em St. Luke's. Esta noite, ela fora obrigada a se lembrar. E talvez isso estivesse certo. Talvez ela não precisava escolher entre guerreiro e curandeira. Talvez ela pudesse ser as duas coisas. Eu fico, disse Raquel, tremendo. A mão de Whitmore. Com uma condição. Nome eu treino toda a equipe, enfermeiros, médicos, todos. Táticas básicas. Medicina. Como responder à atividade ameaças. Como salvar vidas quando a lei e a fiscalização não conseguem chegar lá com a rapidez necessária? Sua voz endureceu porque esta noite provou que os hospitais não são seguros. Não mais. Precisamos estar preparados. Concordo. Considere isso como parte de sua nova função. Após a reunião, Raquel voltou caminhando pelo hospital. O sol estava nascendo sobre Chicago, lançando uma luz dourada pelas janelas. A polícia e o FBI estamos processando a cena do crime, mas a maior parte do caos havia se acalmado. Ela descobriu Sarah está na sala de descanso tomando café. Com as mãos trêmulas. Ei, disse Raquel. Suavemente. Sarah olhou para cima. Ei, você tudo bem? 20 pontos e muitos, tenho algumas perguntas, mas sim, estou bem. Raquel sentei-me ao lado dela. Desculpe por ter mentido para você sobre quem eu era. Eu entendo por que você fez. Eu simplesmente Sarah se virou para ela. Você está mesmo com tanto medo assim? Todas aquelas vezes Webb gritou com você. Todas aquelas vezes você chorou. Alguma coisa daquilo foi real, Raquel, pensei nisso. O medo era atuação. As lágrimas eram reais. Por que mesmo quando você está fingindo que seja fraco? A humilhação ainda dói. E eu deixei que ele me machucasse porque pensei que foi uma penitência por todas as coisas que eu tinha feito. Na guerra. Que coisas? Eu matei pessoas, Sarah. Em combate, sim. Em defesa dos outros, sim. Mas eu ainda matei-os.
Pensei que se eu me fizesse pequeno o suficiente, fraco o suficiente, talvez eu pudesse compensar isso. Ela olhou para ela. Mãos. Mas esta noite me mostrou que você não pode. Fuja daquilo que você é. E aquilo que eu sou é alguém que salva vidas. Às vezes por cura, às vezes através da luta. Sarah apertou a mão dela. Você salvou a minha. Esta noite. E meus filhos ainda têm uma mãe. Por sua causa. Então, seja lá o que você pense. Você precisa se redimir, pense em si mesmo. Perdoada. Raquel sentiu algo se soltar em seu peito. Obrigada. Eles se sentaram em um silêncio confortável até o telefonema de Raquel. Recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Trabalho impressionante esta noite, tenente. Nós deveria falar. Issef Al-Rashid. O sangue de Raquel gelou. Al-Rashid, o financista, o homem por trás do evento desta noite ataque. Outro texto. Seu segredo é seguro comigo. Mas lembre-se, eu sei onde para te encontrar agora. Nos encontraremos novamente. Raquel apagou as mensagens e fez uma anotação mental para informar o FBI. Al-Rashid ele poderia pensar que estava seguro em sua mansão. Ele estava errado, mas isso era um problema para amanhã. Hoje, ela estava indo para casa. Indo dormir, indo processar tudo, e amanhã ela começaria sua novo emprego. Não como vítima, não como alguém escondendo-se. Como a tenente Raquel Morgan, diretor de medicina de trauma, indicativo de chamada Valkyria, a guerreira que aprendeu isso às vezes a melhor maneira de salvar vidas era estar disposto a aceitá-los. 6 meses mais tarde, o St. Luke's Medical Center teve o programa de trauma tático mais avançado em o país. Os funcionários recebiam treinamento regular em resposta ativa a ameaças. Taxas de sobrevivência para eventos com grande número de vítimas aumentou em 40%. O Dr. Webb trabalhava em uma pequena clínica em Montana, longe de qualquer hospital importante. O Coronel Briggs ainda ligava todos os meses, oferecendo empregos para Raquel. Ela ainda disse que não. E Raquel Morgan foi embora. Atravessou o hospital de cabeça erguida, ombros para trás, já não invisíveis. Os pacientes não sabiam. A nova equipe não sabiam. Mas as pessoas que tinham estado eles sabiam que estavam lá naquela noite. Sabiam que a mulher quieta de uniforme azul, verificando sinais vitais e atualizando prontuários, já foi alguém que salvou vidas com um rifle em uma mão e bisturi na outra outros. Eles sabiam que heróis vêm em formas inesperadas, e eles sabiam que nunca deveriam subestimar os quietos. Fim.